Não vou dar sobre o conjunto da peça Rainha Lira, que eu não reli, só li uma vez, conversei um pouquinho com o Roberto, mas eu ainda não tive tempo de sentar e fazer como eu sempre faço, com o lápis na mão, ler linha por linha, anotar, fazer marginalia, pensar. Só a engrenagem da peça e o significado dela ainda não decantou na minha cabeça inteiramente. Mas algumas coisas fundamentais, sim. Isso eu acho que é uma espécie de achado histórico da peça. Porque eu sei que o Roberto é muito, digamos, ele não vai pesquisar, não. É muito da cabeça dele, é o que ele sabe, lê no jornal, falam para ele, ele vai juntando. É como funciona um artista. Eu acho que ele, antes de tudo, ele é um escritor, um grande escritor. Ele leu a entrevista do Legume, inclusive ele participou de nós fizemos um debate na casa de uma amiga, professora, com o Legume e mais uma outra menina do MPL, e junto com o Perry Anderson e o Roberto Schwartz. O Perry estava no Brasil e queria entender o que tinha acontecido em junho. Aí ele leu a entrevista do Legume e disse: quero conversar com o rapaz. Então, nós providenciamos que o Legume aparecesse na casa dessa colega, que é uma professora da faculdade também de letras, e o Roberto leu e participou da conversa com o Legume, e o Legume expôs isso que eu acabei de dizer. Mas não sei se ele expôs nesse termo, não sei se ele falou ainda o artigo, os limites das táticas, os limites da tática não tinham, o limite da tática não tinha aparecido ainda. Mas o que acontece na Rainha Lira? O que exatamente há na Rainha Lira? O miolo da Rainha Lira. A minha parte predileta, preferida, é justamente o grande comício, não é comício, não é manifestação, a grande aglomeração, digamos, a massa reunida no viaduto. E é uma massa coral falando, de certa maneira, o que nós vamos fazer agora? Vencemos. Vencemos. E quando eles chegam ao palácio, em Brasília, o palácio está vazio, porque a rainha e suas 3 filhas já tinham fugido para a favela, onde elas vão encontrar o Coiso. E vão tentar uma aliança ainda in extremis com o Coiso, mas o Coiso, que leu muito bem Shakespeare, sabe que a coisa termina em punhaladas e mata todo mundo, ou no Rei Lear, como no Hamlet, e assim por diante. Ora, o que o Roberto fez é uma espécie de demonstração cênica do bem fundamentado reconhecimento dos limites da tática, tal como o MPL a apresentou. Então, ele imagina que junho deu certo, que aquela sublevação, que no início era uma espécie de sublevação ortodoxa, disputada por partidos de esquerda mais ou menos tradicionais, na tradição leninista e assim por diante, ela dá uma volta por cima e esses líderes, essa liderança popular que aparece à revelia dela mesma, consegue subverter a ordem. É um processo revolucionário que não dá em nada. Isso é como Napoleão chegando em Moscou encontra o palácio vazio, o Kremlin está vazio. Então eles chegam no palácio e o palácio está vazio. Isto é, o mesmo vazio dessa tática que não funcionou, ou pelo contrário, ela está vazia porque ela funcionou tal como havia sido desenhada e planejada de antemão, é retratada pelo Roberto na peça. Ele está dizendo que junho triunfou, junho deu certo, houve uma sublevação de fato e eles tiveram o poder na mão. Mais ou menos, é claro que isso é uma analogia muito simplificada, são situações completamente diferentes, períodos históricos completamente diferentes, mais ou menos como foi maio de 68 na França. Maio de 68 na França houve um vazio de poder num certo momento. Houve um vazio de poder num certo momento e que durou. As avaliações variam de 4 a 8 horas, mais ou menos, em que o De Gaulle sumiu. O De Gaulle sumiu, ninguém sabia onde ele estava, e ele era o presidente da República. Ele era o presidente da República, havia uma paralisação de massa, o país estava parado, havia uma greve de massa, foi a maior greve de massa numa sociedade industrializada e próspera que se conhece na história, se conhece.
tão próxima quanto foi a era lulista, por isso você vê que ela pode cair, essa prosperidade não é garantia de nada, ela pode cair da noite para o dia. E, num determinado momento, o De Gaulle some, desaparece de cena. Onde está o poder? Vazio. Vazio. E, digamos, os insurretos, os que haviam paralisado a França há quase 3 semanas, e enfim, os vários grupos, assim por diante, não se reuniram num estádio, chamado Charletti, para decidir o que fazer. E, nesse momento, começam a aparecer os políticos convencionais, como Mendès France, Mitterrand, dizendo: deixe conosco, nós vamos nos consertar entre nós os políticos, e montar um governo provisório, já que o poder está vacante. O seu titular desapareceu no ar. Bom, é claro que poucas horas depois se soube que o De Gaulle estava na Alemanha conspirando com generais franceses, que a Alemanha ainda era um território ocupado, com bases dos poderes aliados que derrotaram o Terceiro Reich, conspirando com os generais franceses baseados na Alemanha o que fazer, dar um novo golpe. A origem do regime de Gaulle também foi um golpe. Dar um novo golpe e encerrar com essa Chianli, como ele dizia, com essa baderna. Então, houve um vazio naquele momento. Na peça do Roberto, há também, em um certo momento, a revolução, a revolta. A passeata se transforma numa revolta, essa revolta assume ares revolucionários e ela varre do poder a família real. E é mais ou menos o que aconteceu. Quer dizer, ele estava imaginando a sublevação, foi instigada, de certa maneira, foi propelida, de certa maneira, por um pequeno grupo de jovens autonomistas, dando certo. E, ao dar certo, ela cai num abismo. E esse abismo, lá no fundo do abismo, está o coiso esperando de braços abertos que, digamos, os escombros do edifício que estava ruindo naquele momento. Então, o núcleo da peça do Roberto é mais ou menos isso. Você vê que a gente pode fazer 2 leituras. Eu faço a minha leitura dizendo ele estiliza, digamos, o tropeço estratégico que aconteceu em junho. E, por outro lado, ele dá razão, é como se ele dissesse o seguinte: olha, a ideia de que junho abriu a porteira para o coiso está em cena. Começamos com uma passeata, essa passeata transforma-se numa revolução social que ele, o dramaturgo, ao expô-la através das falas, leva a sério. Não é uma farsa, não é uma manipulação, não tem nada a ver com redes sociais ou serviços secretos ou inteligência estrangeira ou qualquer coisa assim, ou conspiração. Ele leva a sério aquilo, ele leva a sério e procura mostrar como esse vazio que se forma e que é empalmado pelo coisa que aparece de repente numa esquina da favela, onde a família real, a rainha e as 3 princesas se refugiam. Esse coisa, digamos, na peça, ele não tem origem, ele sai do nada, num certo sentido. Não tinha. Não. É claro que tem cenas na favela que nós, mais ou menos, podemos pressentir a aparição do que seria o Rei do Morro. O Rei do Morro. Bom, mas então você vê que ela também ela pode ser lida, eu acho, no meu ponto de vista, ela pode ser ingenuamente lida como uma justificação da versão oficial. Isto é, junho abriu a porteira e entregou a palma de ouro para o Rei do Morro, isto é, para a delinquência que tomava conta do Brasil e que vinha da favela. Eu acho que será a má leitura que será feita da festa, será a leitura, digamos, oficial da festa. O Roberto corre o risco de se tornar o dramaturgo oficial desses 10 anos que começam em junho e terminam nesses anos que começam em junho e terminam no Bolsonaro, cujo pesadelo, em princípio, será dissipado no fim do mês de outubro. Quando eu acho que ele fez a peça ao contrário. Ele fez a peça
colado, inconscientemente colado, ou com a consciência de artista dele, a verdade da matéria dele o obrigava a colar naquilo que efetivamente aconteceu, isto é, e ele dá um passo a mais. Ele imagina, veja só, ao contrário do MPL, que reconhece Tito Campo, ele, como dramaturgo, ele imagina a revolta nas jornadas de junho dando certo. Esse é o grande lance da peça. Ele imagina o que significa hoje uma revolta popular, que é um momento pré-revolucionário e que culmina numa revolução. Tomamos o poder. O poder fugiu, desapareceu. Tomamos o poder e a coisa não dá certo. E aí, na construção da peça, você vai vendo como é que não vai dar certo, porque não há nenhuma fala que não seja contraditória. Todas as falas, aqui é uma massa coral diversificada, todos os enunciados em conflito para encontrar a linha justa de terminar com esse inferno que é a vida sob o capitalismo, todas elas se contradizem, tem sempre uma adversativa, elas são sempre, digamos, elas são sempre empurradas por uma frustração. Então, elas se anulam mutuamente. Digamos, eu acho que essa corrosão interna do ato, do fato, do ato e do discurso da esquerda anticapitalista nesse momento, que é um limite histórico que ele põe em cena, de modo que o fato de ela culminar no vazio que é simbolizado pelo vazio do Palácio do Planalto, mas ao mesmo tempo é o vazio que ela se autoanula, e ao se autoanular, as coisas se desencontram de tal maneira que é um resultado um pouco mágico, mas é um resultado que não concerne a peça, ela apenas entra em cena, uma espécie de força que sai do subterrâneo, como uma espécie de Mefistófeles, e que já está no Brasil há meio século, e conhecido popularmente como o Rei do Morro, aquele que é o dono dos territórios, que pode ser a banda podre da polícia, pode ser uma facção de narcotraficantes, pode ser um banditismo, uma delinquência convencional, mas tem sempre um Rei do Morro. Tem território tem dono, e esse território é disputado com as forças da ordem, que por sua vez são forças da desordem. Isso é uma outra coisa. Também está na peça do Roberto e tem um momento que se passa na favela. Tem terceiro setor, tem prêmios, tem gente que colabora com o governo, ele está presente. Aquele mosaico da favela está ali presente. E, num certo momento, irrompe a verdade da coisa, que é o coiso, que é o fantasma que nos assombra atualmente. Então, o miolo da peça, para mim, está nessa reviravolta. Foi o fato, está na imaginação do artista vamos fazer esse experimento teatral, coisa que o Brecht gostava de fazer. Vamos fazer um experimento teatral e ser contraintuitivo. Todo mundo diz que junho se limitou apenas a abrir a porteira para o que há de pior na sociedade brasileira. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que junho deu certo. E, ao dar certo, deu nisso. É um pouquinho mais sofisticado do que tanto a versão oficial, de um lado como do outro, quanto... Agora, eu não sei o que meu amigo, o que meu ex-professor e ex-amigo, fomos muito amigos, né? Quando fui aluno dele, depois de muitos anos, o Rui Fausto, eu não me lembro, sinceramente, eu li, mas eu não me lembro o que ele disse. Eu imagino que deve ser um meio termo entre a esquerda e a versão oficial petista aqui. Vocês não podem me contar o que diz o Rui? Então, você lembrou de uma forma bem precisa, assim, ele fica quase que no meio termo, mas a crítica principal que ele fez ao senhor é a falta de diferenciação entre os que seriam os manifestantes normais e os violentos, e Ah, os black blocs, assim. O ponto principal dele é que parece que você tem uma espécie de entusiasmo pelo que aconteceu de violência, porque você insiste em não diferenciar os dois, assim. E eu não uhum. sei o que você acha dessa caracterização, assim. Como que você Bom, se primeiro posiciona eu em acho relação que a isso? eu não me lembro disso, não, mas é a cara do Rui. Eu conheço o Rui com a palma da minha mão. Eu fui aluno dele em 67, eu acho que ele começou a me estranhar 30 anos depois. Então,
tive tempo para conhecer. E mesmo assim, ainda eu gostava dele, eu acho que ele continuava gostando de mim, mas isso é a cara do Rui. Primeiro ponto, eu não fiz a apologia do Black Bloc. Eu tentei entender o que significa os Black Blocs. Black Bloc como fim em si mesmo não se justifica, né? É uma coisa, é pura coreografia. Mas digamos, o processo social que acarreta a explosão dos Black Blocs é um processo complicado que pode ser descrito. Há uma vasta bibliografia sobre isso. Falo em bibliografia toda hora porque eu sou professor. E que isso começou, digamos, essa ação direta tem história. Isso eu posso remontar até o fim do século XIX. Ela tem história, mas ela tem uma história específica. Ela começa nos movimentos anti-globalização, para deixar de lado o movimento negro-americano, coisa que ele não... Obviamente, ele recorreria de horror se eu citasse os Panteras Negras, que constituíram uma milícia própria, um exército próprio de libertação da raça negra oprimida nos Estados Unidos. Portanto, como lá é garantido a posse e porte de armas, eles andavam armados na cidade. Em alguns estados podiam armar com fuzis de assalto e assim por diante. Bom, eu deixo de lado isso. Então, existe um processo histórico que dá para entender por que passa a prevalecer na esquerda, num determinado momento, essa resposta pela ação direta violenta, que não é a mesma coisa que a luta armada que nós conhecemos, que vem dos processos de descolonização e que culmina na luta armada brasileira, que tinha muita inspiração nesses processos de descolonização. A gente se esquece que o Marighella era um nacionalista, que a inspiração dele era uma revolução nacional armada, como foi a revolução no início cubana. A cubana foi uma revolução nacional armada, como aconteceu na América Latina no século XIX. Foi a última, só que numa conjuntura geopolítica que a obrigou a passar para o outro campo. Não vou por aí. Então, eu jamais diria um disparate, uma espécie de apologia direta, sem mais, do Black Bloc. O Black Bloc não... Mas o que eu digo é o seguinte: o Black Bloc foi uma tática que funcionou uma vez só e não pode ser repetida. Isso eu devo ter dito em falas por aí, não está escrito. Não sei onde é que ele tirou isso tirou da cabeça dele, porque não está escrito. O que eu escrevi é o seguinte: por mais restrições que se possa fazer ao quebra-quebra ou à resposta violenta dos Black Blocs à violência da repressão propriamente dita, não se pode desconhecer que, se não houvesse essa resposta violenta do Black Bloc, eles não teriam aberto o caminho para que passasse toda a enxurrada que foi a jornada de junho. De modo que não é apenas o fim de feira que eles aparecem, que é usual na Europa, um fim de feira, quando todo mundo já está se retirando, manifestantes e policiais, aparecem aqueles malucos e começam a tocar fogo em tudo, quebrar vidraça e por aí vai. Então, eu me recusei a fazer a distinção entre manifestantes baderneiros e manifestantes pacíficos, porque era a distinção que a mídia estava fazendo. E a mídia estava fazendo essa distinção porque, naquele momento, a mídia estava dizendo o seguinte: no momento em que nós mudamos de opinião, percebemos o erro que fizemos nos primeiros dias das manifestações, dizendo que era a classe média que estava na rua e não era o povo, e, portanto, a causa não era justa, nós adotamos... Vocês têm razão em protestar, mas vocês não sabem contra o que vocês estão protestando, portanto, nós vamos pautá-lo. Nesse momento, a mídia tornou-se o partido de vanguarda dos manifestantes, cuja coloração passou à direita. E, nesse momento, a mídia faz como se fosse um partido leninista. A teoria vem de fora, eu digo quais são os objetivos do movimento e vocês vão ver que eu tenho razão. Esses objetivos serão alcançados. Nesse momento, então, ela faz a separação entre os baderneiros e os cidadãos, os manifestantes pacíficos. Só que esses manifestantes pacíficos não são apenas manifestantes pacíficos, são mais do que manifestantes pacíficos, eles digamos, eles são diversificados. Tem aqueles que, por razões
de princípio político, acho que digamos, a atuação dos black blocs é contraprodutiva. Portanto, evitemos isso. Evitemos isso porque tem um efeito bumerangue grave para nós. Mas a maioria dos manifestantes pacíficos, na versão que a mídia estava dando naquele momento, serão os futuros cidadãos de bem que elegerão o capitão e que sustentam o regime do capitão, que sustentam o regime de poder do capitão. São os cidadãos de bem que estão fazendo agora, vou usar um título de um livro francês chamado, que fizeram a escolha da guerra civil. Então, o que significa o seguinte: o outro lado da minha, eu nem cheguei a argumentar muito bem, estou argumentando agora. O outro lado do que eu deveria estar pressupondo ao evitar essa distinção e ao evitar o amálgama esquerda baderna, identificação esquerda baderna, era mostrar como é que a luta social, a guerra social, estava em que alguns autores chamam de urbanismo militar, o funcionamento, o controle de território de população por parte da polícia, que estava sendo militarizado. Eles inevitavelmente estavam provocando, estavam suscitando, estavam pedindo que houvesse essa resposta aparentemente insurgente e que aparecia digamos, na depredação dos bens simbólicos das grandes corporações multinacionais. Portanto, aí eu remonto a origem disso são todos os 10 anos, os 15 anos exatamente, começa em 97, 98, 99, em Seattle, um pouco antes com os zapatistas, essa resposta à militarização da polícia, ela é inerente, ela coabita, ela coexiste, ela é suscitada no momento em que um manifestante, em que um grevista se transforma em alvo da polícia. Ora, cá entre nós, desde o capitalismo é capitalismo. O Rui Fausto, enfim, ele foi trotskista quando jovem, conhecia o Capital de trás para frente, ele conhecia o Marx, sabia do que estava falando, ele sabia o que era a tradição socialista, ele sabia que o socialismo não nasceu social-democrata, e mesmo os social-democratas não eram assim tão pacíficos. Desde o início, greve operária nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e na Alemanha era reprimido a bala. Era reprimido a bala. E o que significa? Quando você tem guerra social, repressão à bala, policial, que se militariza cada vez mais, qual o significado da palavra manifestante pacífico? Digamos, um operário americano não tinha chance de se manifestar pacificamente antes de receber um tiro. Um tiro que poderia vir da polícia, poderia vir dos infiltrados pela polícia, como poderia vir da máfia americana, dos gangsters americanos, recrutados pelos serviços de segurança, pelos secretários de segurança e de justiça dos respectivos municípios e estados onde as greves ocorriam. Desde sempre, greve nos Estados Unidos e na Inglaterra do século XIX, no início do século XIX, foi dissolvida por cavalarianos a sabre. Diante dessa realidade de fundo, que é a realidade do capitalismo, o que significa manifestante pacífico? O que significa manifestante ordeiro? Alguém que vai para a rua ordeiro. Qual é o significado disso? Se isso não tem significado, a estratégia Black Bloc ela se torna compreensível, mas ela não se torna necessariamente aquilo que você deve adotar como princípio estratégico. É uma conversa completamente diferente. Pensar cansa, pensar dói, pensar não é fácil. Então, é muito simples você dizer, não, existem os cidadãos que respeitam a ordem, a lei, e os cidadãos que não respeitam a lei. Bom, então vamos conversar, vamos morrer todos juntos. É um abraço de afogados, pronto. Vamos todos respeitar a lei e acabou. Está encerrado o assunto, não tem como. Não tem como, a não ser que eu faça... como ele morou 20 anos na Europa, eu siga as regras da educada polícia britânica. Depois, os franceses não seguem muito, os americanos não estão nem aí. Testem um cacete mesmo. Polícia britânica. Eu li os manuais, naquela época, 13, eu li os manuais da polícia britânica. Antes de 13, quando começaram, você se lembra de todas as manifestações anti-globalização. O que houve
300 mil se manifestaram em Gênova, numa cúpula do G4, G8, G9, tanto faz. Se manifestaram na rua e foram reprimidos sem brincadeira. Mataram o cara, inclusive. Depois houve outra manifestação. É claro que os Black Bloc estavam lá. Os Black Bloc tem a origem deles na Alemanha, e vem para assustar mesmo, para encarar policial, xingar policial, não ter policial, e assim por diante. Bom, mas voltando então ao fio da minha exposição. Qual é o sentido disso? O que significa manifestar-se pacificamente? O que significa respeitando a lei? Bom, a polícia britânica tinha uma solução para isso, para esse paradoxo. Fazia o seguinte: quando, em certo momento, antes de 13, quando começou esse movimento anti-globalização, onde havia reunião de grandes corporações, tanto em Davos como em Genebra, em todos os lugares que se reuniam, tinham que fazer um cerco, porque havia manifestações e o pessoal jogava pedra mesmo. Vai me dizer que o Rui Fausto nunca jogou uma pedra na vida dele numa manifestação, ele já teve. Bom, o que a polícia britânica, o que a Scotland Yard fazia? O seu departamento de manifestações sociais dizia o seguinte: cidadão britânico, leal ao súdito de Sua Majestade, à oposição leal, organize a sua manifestação, exprima o seu inconformismo. Venha conversar conosco, nós temos uma sessão dedicada justamente a isso que vocês gostariam que acontecesse, manifestações pacíficas dentro da lei e da ordem. Nós designaremos um lugar para vocês ficarem. Se vocês querem manifestar contra uma embaixada escrota qualquer da Ásia, nós vamos lá, garantimos um espaço para vocês. Se vocês querem se manifestar contra uma lei tal, perto do Palácio de Westminster, nós garantimos um espaço para vocês, com hora para começar, hora para terminar, um cordão de isolamento para evitar a entrada e infiltração de provocadores. Podem levar a família, que nós garantimos o sossego de todos e façam a sua manifestação. Era isso. Você imagina? Você imagina uma comissão? Nós chegamos ao quartel lá, o quartel da PM de São Paulo, dizendo: olha, queremos que vocês nos façam a segurança da nossa manifestação contra o aumento de tarifas e assim por diante. Bom, os caras iam nem rir, eles podiam tirar o sarro só. Bom, se é isso, bom, aí tem o know-how britânico. Não funcionou. É verdade, é o seguinte: quem sai da linha, quem atravessa fora da faixa de pedestre vai morrer. Então, os caras que recomendam isso são terroristas. Então, no fundo, o que o Rui está dizendo é o seguinte: meu ex-aluno, que eu gosto muito, é até inteligente, mas no fundo, ele é um criptoterrorista e assim por diante. É verdade que existe um outro lado. Esse lado está contemplado na peça do Roberto Schwartz. É um segredo de Estado que poucas pessoas conhecem. Ele contou para mim. Tem um black bloc na peça do Roberto. Estão gravando, né? Isso não é um segredo de Polichinelo. Ele me autorizou a contar e eu contei para um jornalista que sabe disso. Tem um black bloc na peça do Roberto. Se vocês leem bem, se vocês tiverem o livro à mão, vocês vão reconhecer. Chama-se Zé da Baderna. Ele só tem uma fala. Ele aparece na grande manifestação do viaduto, sob o viaduto. Ele pede a palavra. Você imagina que ele está no viaduto do chá, o viaduto do chá coberto pela multidão das diretas já. As manifestações das diretas já em 84, eu vi o Anhangabaú coberto de gente. Diziam 1 milhão, mas é exagero, mas botamos aí que é muita gente, 400, 500 mil pessoas, é uma multidão. Então, imagina o Zé da Baderna no palanque das diretas já, mais ou menos, cenograficamente, eu acho que o Roberto tem na cabeça, dizendo o que ele diz na fala dele, que é uma única fala, que é uma fala esplendorosa, inteiramente estilizada por um grande escritor. Mas o núcleo da fala, o Roberto disse que ouviu num seminário meu, em que esse black bloc foi falar. Ele era um black bloc mesmo. E podia falar sem máscara, porque ele já estava fichado, já tinha apanhado,
apanhado muito, estava fechado, era um proscrito, estava banido de qualquer manifestação. Se ele aparecesse numa manifestação, aí já viu. Né? Então, ele podia. Ele foi lá e contou. E contou. E, num certo momento, veio do norte. Na peça, ele também disse que vinha do norte. E ele sobe no palanque para dar um recado. Oi, pessoal aí do interior, desse nortão velho, bom. Estou aqui, no meio da Revolução, fazendo aquilo que eu gosto. Aí eu não consigo reconstituir a fala a escrita do Roberto, que nesse momento é sensacional. Vim aqui fazer aquilo que eu gosto, que é bater em polícia e também apanhar de polícia. Eu apanho e devolvo. E bater é isso que é bom na vida. É bom da vida para chacoalhar esse capitalismo mesmo, tem que bater nos caras. Isso que é o bom da vida, isso que dá o sabor. Dá o sabor. A arte de viver está nisso. Eu estou aqui contente que eu estou fazendo, colaborando com os meus camaradas. Eu gosto, é disso que eu gosto. Eu falei, Roberto, você tem certeza? Não, eu fui lá, né? Eu assisti o seu seminário, eu tomo nota de tudo. Eu tomei nota. É claro que ele não disse no que eu escrevi, mas a ideia dele é isso. Há uma espécie de... Eu não vou falar em gozo, senão os lacanianos vão me pegar pelo pé. Mas há uma espécie de fim em si mesmo, de razão de ser, que não deixa de ser um gesto anticapitalista, antissistema, nesse confronto com o policial. E foi nesse seminário que ele falou uma frase que eu aproveitei no meu ensaio. Ele disse o seguinte: muita gente vai morrer. Essa expressão é dele. Aí sim, não tomei nota, não tomo nota, eu guardei na cabeça. Quem atravessar fora da faixa de pedestre vai morrer. Eu sei, pelo que eu ouvi, os policiais, quando me batiam, o que eles falavam para mim. E disso eu deduzi esse teorema. Bom, eu acho que não faz sentido separar baderna de manifestação cordata, como tampouco faz sentido amalgamar baderna com uma única tática e estratégia e comparar com quem tenta compreender aquilo com terrorismo. E tem mais. Uma vez, todas as táticas usadas durante junho é once for all. Uma vez usadas, não se repetem mais. Não dá mais. A mágica não funciona mais. A mágica não funciona mais. Tanto é que nós vimos recentemente, em várias manifestações, esboços disso. Enfim, não, fica redundante. Fica redundante. Bom, além disso, qual era a outra objeção do Rui? Ele tinha outra que era em relação às duas categorias que você usava do Agamben, que ele critica o Agamben por fazer noções muito abstratas e relativas, principalmente na questão do estado de exceção, que ele achava que era um conceito muito fraco e que vocês viam em todo lugar. E, e, e profanação. Profanação parece que foi uma. Porque é uma das questões principais do seu ensaio, né? A ideia da profanação como aquela o diferencial que estava acontecendo ali. E aí ele vê essas duas categorias como muito fracas, né? E Bom, critica o muito Agamben. fraco, eu vou dar uma resposta. Vou dizer, eu vou dar nome eu vou dar nome aos santos. Depois vocês desgravam isso. Uma vez, não vou dar, só um santo que já faleceu, que foi do qual eu fui muito, do qual eu fui muito próximo, o padre Henrique Lima Vaz, Cláudio Henrique Lima Vaz. Henrique Cláudio Lima Vaz, grande especialista, entre outras coisas, Hegel, história da filosofia, sabia tudo, absolutamente tudo. E num determinado momento, no fim dos anos 50, houve um congresso de filosofia que era patrocinado pelo papai Reale, o velho Reale, que era nosso inimigo porque tinha sido integralista, e, portanto, o velho Reale, o pai que assinou o pedido de impeachment da Dilma, que hoje é antibolsonarista. Claro que roubaram o sorvete. Bom, mas enfim.
nesse congresso de filosofia, que raramente o pessoal da filosofia ia, porque era patrocinado pelo cara, mas resolveram mandar, foram alguns professores do nosso departamento, que depois vieram a ser meus professores, isso aconteceu nos anos 50, foi isso para a respeito de ideias fracas ou abstratas. É muito fraco. E aí? Prove. Bom, num certo momento, um professor da USP, do alto do seu, digamos, do seu saber filosófico renovado, antitradicionalista e por aí vai, e, portanto, moderno, chegou-se para o padre Vaz e disse: bom, mas essa ideia, não sei se na própria comunicação, essa ideia de Deus é uma ideia, convenhamos, com todo respeito, uma ideia obsoleta, muito fraca, não se sustenta. Põe Deus em tudo. Aí, o padre Vaz tem uma saída genial. Pode ser. Isso, vamos submetê-la à prova. Não pode ser, mas é curioso, porque desde Platão e Aristóteles até Spinoza, passando por Descartes e assim por diante, eles têm uma obsessão por essas ideias poucas que não significam nada como Deus. Né? Então, alguma coisa tem aí. Eu, modestamente, agora eu acrescento, atribuindo a ele o que o Cícero disse, eu prefiro errar com Platão, Aristóteles, Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, falar em Deus, do que acertar com algum lógico, filósofo analítico americano que mora num subúrbio desconhecido e é completamente iletrado. Aí os meus futuros professores silenciaram, porque tem paciência, você não pode chegar assim, alguém pensa e diz, essa ideia não vale nada, a ideia está de exceção. Aí eu posso dizer, olha, comece um curso de graduação, leia um autor alemão chamado Carl Schmitt. Antes dele, leia o que se escreveu sobre razão de Estado na filosofia europeia, particularmente francesa, a partir do século XVI e século XVII, o que significa razão de Estado, por que a noção de exceção vem daí, o que significa suspender as leis para garantir o exercício das leis, o que é golpe de Estado, e por aí vai. Então, o Agamben não descobriu aquilo sozinho, ele não descobriu, ele apenas descobriu que todo mundo sabe, que a ideia de ditadura é uma ideia romana, e o poder de exceção do ditador romano é temporário. Ele fez uma genealogia daquilo. É claro que depois a vulgarização permitiu que se visse exceção em tudo quanto é lugar. Mas é uma ideia que merece ser pensada. De modo que dizer que é muito abstrato não se sustenta. Bom, isso era bem estilo do Rui. Tem que pensar melhor. Eu não vou aqui repetir o Agamben, concordo com tudo com ele, a começar pelo heideggerianismo dele, que me provoca urticária. Mas quando ele levantou a questão, ele disse o seguinte: a exceção significa que nós estamos sendo administrados por regras e não por leis. É isso. A exceção é isso. É o governo das regras, é o governo administrativo. E eu vou mais adiante, você está no meu ensaio, mas em outras coisas que eu escrevi, eu já falei o modelo desse governo administrativo é o governo das colônias, é o governo colonial. São os famosos massacres por administrativos comentados por ninguém mais, ninguém que é insuspeito de ser totalitário, qualquer coisa assim, como a Hannah Arendt. Então, o governo na colônia é um governo de exceção por definição. Isso não está desenvolvido pelo Agamben, mas está no núcleo do pensamento liberal, como Locke. O liberal Locke, o que ele dizia? No início, tudo era América. O que era América? Era um estado de exceção permanente. É um conceito jurídico sólido, existe uma ampla bibliografia a respeito disso. O Agamben simplesmente juntou A com B, exceção, campo de concentração, ou no Sassa, e por aí adiante. Foi um dos primeiros que começou a falar sobre isso, no início dos anos 90, em que a extrema-direita ainda estava no berçário da maternidade. Bom, isso
eu acho que o cara merece um pouquinho de respeito sobre isso. Valeu. Bom, não posso, estou faltando ao respeito com alguém que não pode mais me responder e cuja amizade eu lamento ter perdido, que é um dos caras mais engraçados e inteligentes que eu conheci. Mas, enfim, ele... Bom, não vou fazer o diagnóstico do porque não é o assunto agora. Existe uma coisa chamada antitotalitarismo de esquerda que foi inventada na França dos anos 70, e isso fez a cabeça do... Isso é uma coisa muito complicada. Bom, mas o ruim era... Estava com o coração e a cabeça no lugar certo, horrorizado com tudo que está se passando no Brasil e no mundo, como todos nós. O Vitor tinha uma pergunta também sobre Rainha Lira, né? Uma passagem específica que tratava de um pouco da questão da direita e uma relação com. Acho que você pode explicar melhor, né, Vitor? Na verdade, tem essa e tem uma outra, de uma outra live que eu assisti. Eu fiquei fazendo a minha cabeça assim, uma passagem tua numa live por uns 2 anos. E aí eu falei, não, vou aproveitar e vou perguntar para o Paulo isso. Mas a parte de Rainha Lira, e acho que tem tudo a ver com o que estava sendo falado, tem um trecho do Singer, eu não lembro se é naquele artigo que saiu na Novos Estudos Sebrap ou se é no Lulismo em Crise, que ele fala que em junho as pessoas descobriram do dia para a noite que eram tristes no Brasil, que elas não eram felizes, que eram tristes, elas não eram felizes no Brasil. E a tua fala anterior, lá no começo, ela não deixa de contrastar isso, né? De mostrar uma agenda de lutas que estava sendo colocada. Só que essa agenda ela vai para um outro caminho, aparentemente, no pós-junho. Né? E aí tem essa passagem de Rainha Lira, que o chefão da favela fala que ele está reciclando pela direita uma ideia da esquerda, que é a ideia do condomínio do medo. E como o que eu fiquei pensando é como esse condomínio do medo se liga com essas populações administradas que Junho colocou na rua. Olha aí, eu não me lembro bem da passagem. Ele usa a expressão condomínio do medo. Repete, você tem o texto aí na sua frente? Tenho, estou com ele aberto aqui. Fala. O que vem antes e o que vem depois? As réplicas e tréplicas. Segundo os comunistas, haveria um momento em que os trabalhadores, à margem da lei... Quem está falando é o Coiso. É o chefão. O chefão, antes de virar Coiso. Isso. Segundo os comunistas, haveria um momento em que os trabalhadores, à margem da lei, sem pedir licença, pela força das coisas, por serem numerosos... Mas são black blocs, então, os trabalhadores? Não, não é do... Não, brincadeira. Olha só, se eu tivesse encomendado, não acertaria tanto. Os trabalhadores, à margem da lei, margem da lei, à margem da lei, sem respeitar o patrimônio público e privado. Não é possível. Bom, continua. Fala lá, chefão. Não deixa de ser um pouco o que o Roberto fala no texto dele sobre o estorvo. A sociedade estaríamos nos tornando uma sociedade sem classe sob o signo da delinquência. Exatamente. Mas, enfim, continuando aqui. Sem pedir licença pela força das coisas, por serem numerosos como nós agora, ganhariam peso a ponto de governar a marcha da sociedade, deixando os proprietários pendurados na brocha. É exatamente o que estamos fazendo. Só que, em lugar de socialismo, nós vamos implantar o condomínio do medo. Há muito preconceito contra o medo. Ele é mais verdadeiro que a liberdade e a igualdade. Palavras vazias com que a patota bem pensante, dita civilizada, o pessoal da passeata, por exemplo, ilude os incautos. Bom, você quer que eu faça uma exegese disso? Tem duas coisas que eu poderia fazer e ir longe, porque tem muita coisa embutida aí. Tem muita coisa embutida. Dá para interpretar, mas a gente tem que tomar um cuidado extremo. Trata-se de uma peça de teatro. Peça de teatro não é ensaio. Não é ensaio, portanto, não está demonstrando nada.
está mostrando alguma coisa. A demonstração, se houver, é por conta de quem assiste, de quem interpreta, de quem dirige, de quem, enfim. As falas não exprimem um ponto de vista do autor, embora exista um autor que juntou esses conceitos. Aí ele juntou vários conceitos, a ideia de revolução, o coiso, o chefão, não existe nenhum chefão, nem o professor que está na origem, o professor intelectual que está na origem do Comando Vermelho, que é o mítico professor, que existe esse personagem, que era chamado de professor, que, de certa maneira, era letrado, politizado, e que conversou muito e foi muito influente na origem do Comando Vermelho na Ilha Grande, na época quando conviviam os presos políticos, que é o assunto do filme Dois Irmãos da Murat. Bom, então, a fala do, vamos chamar chefão ou coisa, é chefão, mas ele logo depois começa a se chamar de coisa. A fala do chefão é quase, e não é autoral. O chefão não tem articulação para dizer aquilo. É altamente, a peça toda não pode ser lida de maneira naturalista. Ela é altamente estilizada. As falas estão ali no limite entre a prosa elevada e a poesia. São falas articuladas, são discursos é um pronunciamento, digamos, o coisa nesse momento é um pronunciamento sobre filosofia da história que ele está fazendo. Quando se fala em revolução comunista, quando ele fala a insurreição comunista, assim por diante, que iam se reunir, os proletários se iam reunir à margem da lei e deixar os proprietários pendurados na brocha, só o pendurado na brocha que é popular. Mas o Marx também usava muito expressão popular e uma montanha de palavrões, mas em várias línguas. Então, em primeiro lugar, é isso. Não dá para tomar tudo ao pé da letra. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo o seguinte: ele não está propondo uma simetria. Eu vou fazer ao meu modo o que eu estou fazendo agora. Agora sou eu que estou interpretando. Estou interpretando a partir de pressupostos que necessariamente não são os do Roberto, nem sei quais são os do Roberto. Vai dizer, escrevi porque estava pensando numa fala nesse momento, ela tinha que ser assim. Eu escrevi assim e pronto. Mas o Coelho está dizendo o seguinte: de um lado, você tem a revolução, alguma coisa chamada de revolução comunista desde o século XIX, desde o manifesto, assim por diante, toda a tradição das várias internacionais se pensou a revolução nesses termos, portanto é uma subversão da ordem à margem da lei. Não está dito aí, mas tem ditadura do proletariado no meio. Portanto, revolução não é chá das 5. Não é chá das 5. E, portanto, eu vou, num certo sentido, eu não usaria essa expressão, mas a revolução, desde a França, desde a Revolução Francesa, deixamos de lado a Revolução Inglesa, que é indas e vindas, tem alguma coisa chamada, que o Rui Fausto vai dar uma volta no túmulo dizendo, não disse, esse meu aluno é um renegado, chamada terror. Não existe revolução sem terror. Então, tem um momento terrorista na revolução. Não adianta dizer que não tem. Historicamente teve. O que vem pela frente nós não sabemos. Nem sabemos que nome nós vamos dar a esse tipo de reviravolta. Mas o chefão tem conhecimento histórico. O chefão tem uma biblioteca de história do socialismo e sobre história da revolução. Então, ele sabe o que é a margem da lei e deixar esses caras morrendo de medo, pendurados. Na verdade, tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Russa, muita gente morreu de medo, não precisou nem ser fuzilado, nem precisou ser guilhotinado, já morreu de medo. Já morreu de medo que o mundo virou de cabeça para baixo. Você de cabeça para baixo, você morre de medo. É isso que nós vamos fazer. Então, eu estou fazendo uma reviravolta de proporções históricas análoga a que os comunistas, meus inimigos, desde sempre, de nascença, imaginavam fazer. Eu vou instaurar aqui um regime de terror. E nós seremos a classe dirigente. Nós quem? Aí há controvérsias a respeito desse nós quem. Eu não sei se o Roberto compartilha.
Esse nós quem é alguma coisa que foi produzida por um novo tipo de capitalismo que foi desligado da tomada e que produziu essas massas que estão concentradas nas periferias e que são governadas por polícias autonomizadas, polícias abandidadas, narcotraficantes, milícias e assim por diante. Nós seremos a classe dirigente desse pessoal que está lá embaixo, no fundo do poço, com uma tonelada de um Everest de opressão em cima. Eles vão meter medo nos bacanas da vida, nos bem pensantes da vida, que estão dos dois lados. Tem os bacanas ricos e tem os bacanas bem pensantes dos movimentos de esquerda que acham que depois de um pequeno susto revolucionário as coisas, o paraíso socialista vai se instaurar e assim por diante, blá, 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 nenhum progresso. Eu vou fazer o avesso da mesma coisa, mais ou menos isso. E mostrar que isso ele o Coisa está dizendo, isso eu sei que isso eu posso dizer, lembrar quais são os autores em que isso é dito, é uma interpretação do fascismo. O fascismo tem sempre, na verdade, o que o chefão está dizendo, e o Roberto conhece esses autores de trás para frente, desde criancinha com ele, que iniciou na leitura desses alemães. O que o chefão está dizendo, o Coisa está dizendo, o fascismo, eu não vou dizer eu sou fascista porque é uma palavra muito sofisticada, mas o que o fascismo está dizendo, o que eu represento, o poder que eu represento, que é o novo condomínio do medo, o poder que eu represento, ele demonstra pela sua própria existência que o blá 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 universalista dos bem-pensantes, sejam bem-pensantes proprietários, sejam bem-pensantes progressistas do chão de fábrica, dos sindicatos, das internacionais socialistas e assim por diante, esse blá 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 universalista não existe. O que existe é a força bruta e a dominação sem frase mesmo. E é isso que eu vou demonstrar. Vou demonstrar que os grandes universais desse palavrório que está atrás do progressismo em geral, seja proprietário ou seja subversivo, é vazio. É vazio. E a verdade das coisas eu vou lhes demonstrar agora, pondo o medo, que o medo é fundamental. E eu estou inaugurando aqui um processo revolucionário. Vai morrer gente, sim. Só que é a revolução ao contrário. O fascismo foi uma insurgência e uma demagogia, era o socialismo dos tolos, como se dizia, mas foi uma insurgência dentro da ordem, uma revolta, como na definição do João Bernardo, é uma revolta dentro da ordem. É isso que o Coisa está dizendo. Portanto, se eu for cavocar, eu posso tirar meia dúzia de ensaios, posso fazer um histórico de 2 séculos de reflexão política sobre o processo histórico, sobre capitalismo e sobre revolução, mas isso está numa fala. O grande artista ele conseguiu colocar numa fala reminiscências de leitura e a sua intuição de artista para dizer, nesse momento, quando o chefão entra em cena, ele deve falar isso. Alguma coisa que vai nessa direção. Ele junta os cacos que tem na cabeça, intuição, e faz uma fala que não é uma tese. Eu estou transformando agora, eu estou desentranhando pressupostos sociais e teóricos, o que for, de uma fala como essa. Isso tem que ser feito fala por fala, momentos decisivos. Se trata de uma peça escrita por um intelectual, mas essa peça vale por si mesma, embora tenha as digitais autorais, isso é inevitável. Né? Não foi escrito em Marte, está falando do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, está falando do capitalismo contemporâneo. E por que na verdade, ela está descrevendo uma revolução que deu certo e por isso não aconteceu. É isso. A meu ver, esse é o tema da peça, que é o tema de junho. Junho, quando caiu a tarifa, bom, o mundo é nosso. A maior concentração de poder econômico, midiático e político está na cidade de São Paulo, ficou de joelho. Reconheceu. Por alguns minutos, houve a ilusão euforizante de que ganhamos. No dia seguinte, nos bateram a carteira. É esse jogo que interessa ser pensado. E a peça pensa isso. Pensa isso. Só eu acho, com esse lance extraordinário de, olha, a revolução, repito, pela enésima variação, ela caiu no vazio ao dar certo. O que tinha sido programado de acontecer, aconteceu,
E mais do que se podia imaginar, porque eles não imaginavam que no Brasil inteiro, se botasse para correr, o poder do era isso. Botaram para correr. E correr, só que correram para a boca do lobo. Então, tem mais uma. Veja só, ele também destrói cenicamente, se o diretor não for desonesto, ele destrói a versão oficial do petismo. Porque faz, primeiro, os caras fugirem. A rainha e as princesas dão no pé. Fugiram, sim, pura e simplesmente. E, ao fugir, fogem para o lugar errado. É como você pegar um Waze, para te de ponto A ao ponto B, faz você passar por São Gonçalo, e os caras te pegam em São Gonçalo. Eles fugiram para a favela. Então, você não pode dizer que a favela, que o chefão da favela já estava em junho. Foi no percurso que os caras, ao fugirem do pau, se entregaram e quiseram até, inclusive, por isso uma das filhas falou: mamãe é incrível, já está fazendo negócio com esse cara aí, já está querendo fazer um arreglo com ele. Isso não é a versão oficial do PT, mas nem aqui na China. Então, não pode. Então, um diretor não pode dizer: olha, isso deu naquilo. Não. Deu naquilo porque eles fugiram para a favela, fugiram para o lugar errado. Tá, mais ou menos? Não, Pelo visto, vocês estão lendo ali frase a frase, como se fosse tese a tese. Não dá. Ainda não. Podemos chegar lá, mas acho que tem que começar primeiro a abrir, como se diz, abrir o texto, começar a ler numa mesa, com vários atores e várias vozes, para ver se soa verdadeiro ou não, que sentido faz. Possivelmente nem o autor não domina tudo que ele escreveu, por definição. Então, pode ter coisas do arco da velha que ele nem sabe que está lá dentro, palpitando. Ou até coisas furadas. Enfim, ele também não é onisciente. Ele pode também ter projetado muitos preconceitos a respeito do que ele imaginava estar ocorrendo. Mas por que te ocorreu justamente essa fala? Na verdade, não foi a mim que me ocorreu, foi ao Mário Sérgio Ponte. Na resenha, foi ao Mário, não foi a mim que ocorreu. Na resenha dele? Ponte. Que ele fala? Quando saiu a peça, ele fez uma resenha e colocou alguns trechos, e aí ele colocou esse trecho. E aí mas ele não comentou. Aí eu já tinha lido, aí eu voltei, falei assim, caraca, ele está pensando de um jeito que ele está colocando como eu falei antes, o que o Roberto já está falando no Sequências Brasileiras. Na verdade, o texto é de antes, né, porque foi quando saiu o Estorvo, dessa coisa da sociedade sem classe sobre o signo da delinquência, que, por sua vez, me lembra a ressalva, o pressuposto que ele faz para a dialética da malandragem. Exatamente. Então, por isso que me... Não, quando no Roberto, ensaísta, a linha genealógica que você traça é essa mesmo. Agora, a peça, resta ver. Obviamente, você tem isso na cabeça, então você não pode tirar da cabeça que isso é um enquadramento possível dessa fala. Uhum. A minha outra questão era mais ou menos nessa linha também. Tem uma live sua com o Lessa, eu sempre esqueço se é Ricardo ou se é Renato, acho que é Renato. Carlos Lessa. Renato Lessa. Num simpósio lá sobre as direitas brasileiras. E ele apresenta ali a ideia do homo Bolsonaro. Depois ele publicou na Serrote e tal. E aí te perguntaram sobre o homem cordial. E a tua fala foi, eu anotei que isso, quando eu vi, me marcou muito. A passagem do homem cordial ao homo Bolsonaro é a perda do sentimentalismo. E eu fiquei pensando como nesse processo, qual é o papel de Junho, né, nessa passagem do homem cordial ao homo Bolsonaro, nesse processo de perda de sentimentalismo. Eu achava que era sensibilidade, eu fiquei todos esses anos, isso foi até tema de terapia minha.
eu falava que era a perda da sensibilidade, mas aí hoje eu fui rever a live e é a perda do sentimentalismo, que você está, por sua vez, glosando o fado tropical do Chico, né? Que é Sim, sim, sim. o Sim, torturador sim, sim. sentimental. Bom, aí agora eu fiquei meio desnorteado sem saber o que queria dizer que é sentimentalismo. Na verdade, o fado tropical é o torturador que, inclusive, canta, é um fado, né, com sotaque português, dizendo que eu sou um sentimental. Mesmo quando torturo, eu choro. Mais ou menos isso, né? Sim, sim. Bom, digamos que no caso do Bolsonaro é explícito. O capitão, a figura do capitão regresso, expulso do exército, assim por diante, ele se associa ideologicamente, ele quer fingir que participou também, ele não participou de nada, um pé rapado que vem de lugar nenhum, mas que ele é digamos, um veterano dos porões da tortura e que por ele matou-se pouco, deveria haver uma guerra civil, matar mais 30 mil, e quando tortura deve se matar e desaparecer. Isso é convicção dele. Portanto, ele é alguém que, né, se você pega a elite da tropa, não é alguém, ele não tem drama de consciência depois de participar de uma sessão de tortura. De modo, ele jamais choraria ao torturar alguém e cantar um fado tropical. Então, nesse sentido, é um sentido banal, eu acho. Eu diria que pelo sentimentalismo seria o homem cordial tornou-se cínico. Porque não é mais um sentimental, o homem cordial é um sentimental, embora ele seja cruel. As duas coisas, é cruel e sentimental. Por isso, quando fala tropical, é praticamente o Chico e o Rui Guerra comentando um trecho do Sérgio Buarque. A cordialidade é, por definição, não precisa nem tecer grandes considerações, o seu coração tem os dois lados. Odeia, ama, tortura, sadomasoquista, sempre não é por aí. Agora, o que me deixa encafifado é você imaginar o papel de Junho nessa transformação do homem cordial no homo bolsonarista. Eu já não me lembro mais qual é a caracterização que fez o Renato Lessa, mas, enfim, o homo bolsonarista é alguém, a última metamorfose do homem de bem, do cidadão de bem, a reinvenção do cidadão de bem. O que é esse cidadão de bem? Digamos que é, de certa maneira, a base social de apoio do Bolsonaro, esse desrepresentante do cidadão de bem. Bom, imaginando que não é eu não sei, não é o fascismo. Acho que o Renato também não, o Lessa também não adota a tese do fascismo. Fascismo acho que era completamente diferente. Enfim, mas pouco importa. Pouco importa. O que você quer dizer é como é que como é que se dá para por que eu fiz a ligação que ele fez. Ele que falou o nome cordial, fui eu. Ele levantou a bola do cordial. Fui eu não me lembro. Foi uma pessoa que estava assistindo e que perguntou. Do homem cordial. É. E ele disse qual foi a resposta dele? Pouco importa. Fizeram para você a pergunta. Ele não. A primeira. É. Eu diria o seguinte: a perda o homem cordial não é mais sentimental, o coração dele palpita, bate de um lado só. De um lado só, a adrenalina sobe quando ele apronta. Isto é, quando ele prende, arrebenta, desaparece, bate, mata, e por aí vai. Mas ele faz isso, em vez de chorar, ele deve justificar, e justifica da maneira pela qual se entende aquilo que se chama de cinismo. Cinismo significa dizer, as coisas são assim mesmo, meu filho. Pronto, acabou. É isso. Não tem choro nem conversa. O resto é papo universalista, progressista, é papo furado. Ora, para você chegar a esse ponto, então, se tem junho no meio, eu diria então o seguinte, aí eu teria que fazer uma enorme dissertação sobre junho, que é o tema de vocês. Junho apareceu uma coisa nova no Brasil, explicitou-se uma espécie de belicosidade permanente. Isto é, a vida social passou a ser uma vida entre uma sociedade de alvos
que se alvejam mutuamente ou de inimigos. Isto é, uma espécie de explicitação do conflito enquanto tal. Isto é, há uma enorme literatura sobre isso, se passou no mundo, está se passando no mundo inteiro há mais ou menos uns 20 anos, ou há algumas décadas, que é, de fato, a integração social está desaparecendo e está sendo substituída por uma espécie de guerra civil. Não é guerra civil no sentido clássico de belicosidade permanente. Isso tem que ver com rede social, tem que ver com desinibição, com ausência de limites, com ausência de freios e assim por diante. Isto é, é como se abrisse as comportas. Eu não quero falar em verniz civilizatório, o homem selvagem que ficou lá embaixo do verniz, não quero falar disso, mas eu estou dizendo o seguinte: nós somos, desde nossa existência com periferia colonial, desde as primeiras, um entreposto comercial regido pela mercadoria pura. Mercadoria em estado puro é igual a sinônimo de violência. Portanto, nós somos uma sociedade violenta. E essa violência ela vem progredindo e está chegando à sua culminância. Pode ser que venha coisa pior ainda pela frente. E, nesse sentido, o verniz da cordialidade brasileira, que é, de certa maneira, dá na origem do raciocínio do Sérgio Buarque, depois próprio da música do Chico, isto é, a simpatia. O brasileiro gosta de ser simpático, como diz o Jobim, que fala isso. Nós gostamos de ser simpáticos. Isso está, essa imagem que nós temos de nós mesmos como um povo simpático, cordial, enfim, informal, ela foi, de certa maneira, a ficha caiu. Na verdade, isso é uma construção mitológica a respeito do nosso passado, da nossa essência, assim por diante, e foi substituído pela hora da verdade, que é a hora dessa violência que vem desde a nossa fundação. E, nesse caso, o bolsonarismo nessa ruptura revolucionária, contra-revolucionária ou revolucionária, tanto faz, mas é uma ruptura. Nesse sentido. Bom, Roja, olha, já são 9h30. Nós temos todo o tempo do mundo, mas eu tenho que começar a pensar em. Sim, eu Está encerrado. a gente já teclou aqui e combinou de ser a última mesmo, tá ficando meio tarde. Para vocês? Oi? Meio tarde para vocês. Vocês têm compromisso de manhã cedo. Temos. Não, A gente pode ficar mais, assim, eu tenho que assim, eu quiser. Mas eu acho que todos nós, acho que eu falo por todos, a gente queria agradecer imensamente. Não, tem. É que eu interrompi dizendo não ficar por aqui. Se tem uma última coisinha que posso esclarecer, mais 10 minutos, 5 Sei lá, minutos. não. Eu sei como é que vocês estão todos lendo a Rainha Lira. A Rainha Lira pegou. Foi. A Rainha Lira trata desse assunto, desses livros todos que vão surgir, o que aconteceu no Brasil de junho até Bolsonaro, é isso. Só que, digamos, eu diria, se eu fosse fazer, digamos, uma interpretação da Rainha Lira, eu teria que começar pelas primeiras cenas, a conversa entre a mãe, que depois se revela uma veterana comunista, assim por diante, e o filho, que não quer se deixar enquadrar. Eu acho que aí entra, eu acho que vocês devem começar, aí entra, se eu fosse puxar o fio, a revelia do autor e a revelia do diretor, para preparar o elenco. O elenco se prepara de várias maneiras. Você pode se preparar com palestras, com exposições, com material historiográfico, sociológico, tudo que o elenco precisa ter na cabeça. O diretor clássico faz isso. Depois, a encenação é outra coisa. Aí você tem os laboratórios para fazer. Mas se eu fosse já na primeira cena, eu recuaria. Eu recuaria as razões da explosão, a razão da passeata. A razão da passeata nós não sabemos. Na argumentação dos comércios passeados são estudantes,
Aí é o bate-boca ideológico clássico. Só que já começa todo mundo se contradiz e fazendo ressalvas. Aí é o toque autoral. Mas ela não tem, quer dizer, ela não tem um antes. Então, se nós fôssemos Stanislavskiano, nós teríamos que, todo o elenco teria que imaginar o que ocorreu antes, aquela conversa entre a mãe e o filho. O que aconteceu antes? Os dois, cada um do seu lado, eu não tenho o texto na mão, estão idealizando, estão fantasiando, estão estilizando o que foi os 15 anos, os 12 anos de lulismo. E um dizendo sim, outro dizendo não, fazendo restrições da porta de fora para dentro, da porta para fora. Nós fizemos a casa está bem fornecida, mas a rua é um desastre. Isso é discurso, ele atribui ao prefeito, personagem, não ao autor. O prefeito, olha o que o seu prefeito disse. Eu iria, se um bom diretor prepara o elenco, dizendo, olha, nós temos que estudar para entender essa cena, que não seja ao pé da letra, que não seja apenas dois caras idealizando, fazendo apologia do que aconteceu, do que foi a vida até agora, senão não tem. Não, a cena seguinte, que já é a passeata, o bate-boca da passeata, não tem explicação. Nós temos que ir atrás, eu recomendo novamente a leitura do pai do Antônio, que é a metrópole brasileira que explodiu, que é invivível. Né? A vida é impossível, tornou-se impossível. E o diálogo entre mãe e filho é como nós nos ajeitamos. Olha, eu já tenho o suficiente para me defender, eu não tenho, eu quero fazer isso, e assim por diante, outras coisas. Eu acho que teria que começar por ali. Não sei. Perfeito, acho que pode parar de gravar, você consegue parar. É?